Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre superfícies poligonais. Falando sobre essa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina fácil. Quando estivermos falando sobre polígonos, nós temos que certamente olhar, tá? Sempre as estruturas de cada figura, tá? As laterais, como exemplo. Você vê um ponto inicial e as retas, tá? Sempre olhar as retas. As retas é uma das coisas principais nos polígonos. Vamos a uma definição no slide. Polígono. Polígono e a superfície poligonal. Os polígonos são figuras geométricas planas formadas pela união de segmentos de retas e a área apresenta uma medida de superfície. Na geometria, um polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada. Por exemplo, um hexágono é um polígono de 6 lados. Vamos ver essa definição. A definição usada por Euclides para um polígono era uma figura limitada por linhas retas, sendo que estas linhas deveriam ser mais de 4, tá? Elas têm que ser mais de 4 linhas. Elas não podem ser uma linha só, 2, tá? Ou 3. Elas teriam que ser mais de 4. E a figura é uma figura qualquer, região do plano, cercada por um ou mais bordas. Quando fala nessa parte cercada por um ou mais bordas, vocês podem observar um retângulo, tá? O retângulo, ele tem um lado maior e um lado menor. Mas ele é um traço fechado, tá? Eles têm umas retas, uma emendada na outra, só que fechada. Elas não são abertas. Então, quando ela fala cercada por uma ou mais bordas, então a gente pode ver que ela pode ser com 4, 5, 6 ou quantidades infinitas. O polígono. Polígono é uma superfície plana limitada por segmentos de retas, tá? Ele é de reta. Ele é uma reta. Outro, ele vai falar arestas ou lados, cujas vértices são formados por 2 arestas. Um polígono simples divide um plano em que se encontra 2 regiões. A região interior e a região exterior, tá? Isto é bidimensional, onde nós vamos ver no plano cartesiano o eixo x e o eixo y, tá? Sem pontos comuns, tá? Que não pode haver pontos comuns. Agora vamos falar sobre o estudo dos polígonos. A descrição. A identificação de polígonos e superfícies poligonais, reconhecimento de elementos de um polígono qualquer. O reconhecimento de polígono convexo e não convexo, tá? A gente vai ver, pessoal, quando os polígonos, eles vão ser convexos, tá? Eles vão ter sua estratégia normal, e os que não são convexos, a gente vai perceber por quê. Eles vão passar alguma dificuldade para completar o seu interior. Um traço, por exemplo, ele tem que passar dentro de um triângulo, dentro de um desenho qualquer.
Se acaso uma reta ou um traço passar de dentro para fora, aí ele já não é convexo, tudo bem? Mas nós vamos ver isso mais à frente. Reconhecimento de polígonos regulares, tá? A identificação de círculo e circunferência e o reconhecimento de elementos de polígonos regulares escrito numa circunferência. Relações métricas entre elementos de polígonos regulares como o quadrado, o triângulo. Vamos ver agora os objetivos. O objetivo de um polígono é identificar as superfícies poligonais, a circunferência e os círculos, reconhecendo seus elementos poligonais regulares e os polígonos escritos em uma circunferência e os seus elementos e resolvendo problemas que envolvem cálculos de área do círculo e de superfícies poligonais. Vamos ver o primeiro desenvolvimento. O momento problematização do tema através da imagem. Os desenhos geométricos estão presentes em diversos locais, constituindo vários objetos, tá? Por exemplo, pessoal, antes de continuar a leitura, quando vocês observam os polígonos dentro da casa da gente, tá? Existem vários objetos com desenhos que a gente vê na matemática, na sala de aula, comuns. Só que a gente acha que a matemática na sala de aula é difícil e a gente esquece de olhar para a própria casa da gente. Ali estão a matemática do primeiro momento onde você acorda até o momento que você vai deitar. Você vai ver vários desenhos geométricos, como outro sistema da matemática. Vamos lá. Olhem bem. Vamos falar da bandeira. Na leitura. A bandeira nacional é o nosso símbolo, tá? Conhecido em diversos locais pelo mundo. Se formos analisar bem, notamos a presença de alguns desenhos. Veja esse da bandeira. Você olha bem para essa bandeira, você simplesmente só vê uma bandeira. Tudo bem? Mas será que é só uma bandeira? É só uma coisa normal? Olha só como ela é interessante. A bandeira, ela representa vários desenhos. Quais são os polígonos presentes na nossa bandeira? Olha aí, a bandeira é formada pela união das seguintes figuras. Um retângulo, tá? Essa parte de fora. Um losango, que é a parte amarela. E a circunferência, essa parte azul. Então, observem, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as figuras geométricas estão presentes a cada momento. Agora vamos falar de um polígono convexo e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamado de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará também inserida nesta região, tá? Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Então vamos lá. Nós temos duas figuras aí. A primeira figura, ele está nos mostrando o polígono simples convexo. Então observem bem,
e um polígono simples côncavo. Então, se vocês observarem bem, até então ele é um polígono convexo simples. Observa segundo, ele é um polígono convexo. Por quê? Porque a reta está dentro do polígono, tá? Ela está dentro, então ela não passa fora. Se você observar que ele passa fora, ele não é convexo. Vejamos o próximo. Um polígono não convexo. Por que ele não é convexo? Porque o segmento da reta C e D, olha aí, o segmento da reta C e D, apesar de ter as extremidades dentro do polígono, possui pontos que estão fora. Então, se você olhar bem, vou voltar aqui um pouquinho. Então, observem bem essa imagem vermelha de A a B. A reta está dentro do desenho geométrico, tá? Então, quando ele está dentro, ele é um polígono convexo. Quando ele não é convexo, observem bem, a reta, mesmo os dois pontos C e D estando dentro do polígono, mas a parte da reta passa fora. Então, ele não pode passar fora. Se ele passar fora do polígono, ele não é convexo. Tudo bem? Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possui a mesma medida, ele é chamado de aquilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros, tá? E equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Então, observem bem aí. Nós temos três figuras. Nós temos o losango, nós temos, tá, o quadrado, que é um polígono regular, mas nós também temos uma outra imagem, que é o retângulo. Então, se olharem bem, nós temos três imagens, três polígonos. E os três aí são polígonos regulares, tá? Vamos falar agora do elemento de polígonos. Os ângulos são formados por dois lados consecutivos. Um lado do ângulo interior, por outro lado, o ângulo é externo. Olhem bem essa figura. Olhando bem essa figura, nós temos aí um pentágono, tá? Ele tem 5 lados. Nós vamos ver aí o ângulo interno, tá? E o ângulo externo. Feito isso, nós vamos olhar os lados, tá? Que são as retas. Nós vamos olhar as vértices, tá? Que são os pontos de encontro e a diagonal. Essa foi a nossa aula de hoje. Para melhor informação, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula.